Existem decisões que nascem do orgulho ferido e outras que nascem do amor. As primeiras constroem prisões, as segundas, asas. O silêncio caiu sobre a sala de jantar como uma lápide de mármore. Rodrigo Silva, parado na entrada, com seu terno cinza-chumbo impecável e a postura de quem está acostumado a dominar qualquer ambiente, observava as expressões congeladas de sua família. Ao seu lado, com a mão pequena e calejada repousando levemente na dobra de seu braço, estava Helena Santos. Vestia um vestido azul marinho simples que tinha comprado naquela manhã mesmo num brechó da Lapa, mas o usava com uma dignidade que nenhum estilista conseguiria costurar numa peça. Os lustres de cristal projetavam sombras dançantes nas paredes revestidas de madeira escura. O aroma da picanha ao molho madeira se misturava com o perfume caro de Isabela, a irmã mais velha de Rodrigo, que foi a primeira a recuperar a compostura. Seus lábios se curvaram em algo que pretendia ser um sorriso, mas parecia mais uma rachadura em porcelana fina. "Rodrigo, querido", disse Isabela com aquela voz suave que sempre usava antes de cravar uma faca. "Você nos pegou de surpresa. Não sabíamos que traria... companhia." "Não é companhia", respondeu Rodrigo, e sua voz ecoou no espaço com uma firmeza que ele mesmo não esperava. "É minha noiva. A gente casa daqui a 2 semanas." O tintilar dos talheres contra a porcelana. Um suspiro abafado de alguém. O ranger da cadeira de Lucas, seu irmão mais novo, que se levantou tão abruptamente que sua taça de vinho vacilou perigosamente perto da borda da mesa. "Sua o quê?" A voz de Lucas saiu estrangulada, seus olhos escuros pulando entre Rodrigo e Helena com uma mistura de confusão e algo que parecia perigosamente próximo do remorso. Helena manteve o olhar fixo num ponto médio entre o lustre e o retrato do patriarca da família, que dominava a parede do fundo. Tinha limpado aquele retrato centenas de vezes nos últimos 3 anos, tirando o pó do nariz altivo e dos olhos críticos de um homem que construiu um império sobre os ombros curvos de pessoas como ela. Nunca imaginou que um dia estaria ali na frente dele como algo mais do que a mulher invisível que esfregava seus pisos de mármore. "Reconheço que isso é inesperado", continuou Rodrigo, conduzindo Helena em direção à mesa com uma determinação que beirava a temeridade. "Mas a vida surpreende a gente de formas extraordinárias. A Helena faz parte da minha casa há 3 anos, e só recentemente eu percebi que ela foi a única pessoa que realmente me enxergou." "Mentira", pensou Helena, mantendo sua expressão serena. "Você me olhou 1000 vezes sem me ver jamais. Isso é outra coisa. Isso é guerra." Isabela se recostou na cadeira, os dedos tambourilando um ritmo inquietante sobre a toalha de linho branco. Seu olhar deslizou sobre Helena como um bisturi, dissecando cada detalhe. As mãos com pequenas cicatrizes de anos de detergentes agressivos, as unhas curtas e sem esmalte, os sapatos modestos que provavelmente custavam menos que sua manicure semanal. "Helena Santos, né?" Isabela inclinou a cabeça. "A moça que cuida da limpeza. Que romântico, que honesto", corrigiu Rodrigo e havia aço em sua voz. "Diferente de certos casamentos que todos conhecemos aqui, baseados em fusões empresariais e sobrenomes convenientes." O golpe acertou em cheio. Isabela empalideceu levemente e seu marido ausente. Um executivo do petróleo que passava mais tempo em Houston que em casa foi o elefante invisível que preencheu o ambiente. Lucas se aproximou devagar, seus 26 anos pesando sobre os ombros como décadas, seus olhos tão parecidos com os de Rodrigo, mas sem aquela armadura de cinismo, se fixaram em Helena, com algo que ela não soube identificar de imediato. "Desculpas? Curiosidade?" "Dona Helena", disse Lucas com uma leve reverência que surpreendeu a todos. "É um prazer conhecê-la nessas circunstâncias. O Rodrigo é um cara de sorte." Helena finalmente falou, e sua voz era clara e firme, com apenas um rastro do sotaque do interior que tinha tentado suavizar durante anos. "O prazer é meu. E, por favor, pode me chamar só de Helena." O jantar que se seguiu foi uma dança macabra de talheres de prata contra a porcelana fina, conversas superficiais que escondiam facas afiadas e silêncios carregados de tudo que ninguém ousava dizer em voz alta. Rodrigo
representava seu papel com perfeição. O homem apaixonado que não conseguia tirar os olhos da noiva, tocando ocasionalmente a mão dela, com uma ternura estudada que provocava arrepios em Helena, por todas as razões erradas. Quando finalmente se retiraram para a limusine que esperava lá fora, sob o céu noturno repleto de estrelas indiferentes, o silêncio entre eles era diferente, mais pesado, mais real. "Por que você fez isso?" perguntou Helena por fim, observando as luzes da cidade passarem como estrelas cadentes horizontais. "Por que me escolheu para esse teatro?" Rodrigo olhou para ela, e por um momento, Helena viu algo vulnerável atravessar seu rosto antes que a máscara voltasse ao lugar. "Porque você é a única pessoa na minha vida que não quer nada de mim", respondeu. "E porque eu preciso provar para eles que não sou como eles, que eu posso escolher com o coração, não com a cabeça calculista de um Silva." "Mas isso não é escolher com o coração", pensou Helena. "Isso é escolher com o orgulho, e o orgulho é primo próximo do medo." "Nosso acordo", disse ela olhando diretamente para ele. 1 ano, respeito mútuo. E quando acabar, eu sumo com dinheiro suficiente para minha mãe ter os melhores tratamentos e meus irmãos terminarem a faculdade. Certo?" "Certo", Rodrigo assentiu, mas seu olhar se demorou no perfil dela 1 segundo a mais que o necessário. Só 1 ano. Mas os dois sabiam. Embora nenhum admitisse naquela noite de promessas falsas e luas cúmplices, que alguns anos duram uma vida inteira, e algumas mentiras se tornam verdades tão devagar que quando finalmente você as reconhece, já é tarde demais para escapar. 6 meses antes, Rodrigo Silva estava de pé no mesmo lugar onde agora ficava toda manhã, diante das janelas do 40º andar de sua empresa, observando a cidade acordar como um organismo vivo e caótico. Mas, naquela época, ainda não conhecia o peso específico da humilhação pública. O jantar beneficente tinha sido um evento como tantos outros no seu calendário social. Roupas de grife, conversas vazias sobre mercados emergentes, sorrisos que não chegavam aos olhos. Rodrigo tinha comparecido por obrigação, representando os interesses da sua empresa enquanto navegava pelo campo minado das expectativas familiares. Sua família, os Silva, dominava há gerações o setor imobiliário do Rio de Janeiro, construindo sua fortuna sobre alicerces que nem sempre tinham sido éticos. Rodrigo tinha rompido com eles 10 anos atrás, quando descobriu a rede de corrupção que seu pai tinha tecido durante décadas. Construiu do zero sua própria empresa de desenvolvimento sustentável, recusando cada centavo da herança manchada. Mas o sobrenome o perseguia como uma sombra, que não conseguia descolar dos calcanhares. Lucas o tinha encontrado na varanda do salão de festas, fumando um cigarro que não queria de verdade, mas que lhe dava algo para fazer com as mãos. Seu irmão mais novo tinha bebido demais, e o álcool tinha afiado sua língua até transformá-la numa navalha. "Sabe qual é o seu problema, Rodrigo?" Lucas tinha dito cambaleando levemente. "Você acha que é diferente. Acha que, porque recusou a grana do papai, isso te torna melhor que a gente. Mas se olha, ainda frequenta esses jantares, ainda se cerca da mesma turma. Ainda escolhe mulheres que parecem ter saído do catálogo da alta sociedade." "Você tá bêbado", tinha respondido Rodrigo, tentando encerrar a conversa. "Eu tô lúcido pela primeira vez em anos." Lucas se aproximou mais e havia lágrimas em seus olhos. "Você é igualzinho a ele, Rodrigo. Tão superficial, tão egocêntrico, tão incapaz de enxergar além do seu próprio reflexo dourado. A única diferença é que o papai era honesto sobre o que era. Você se esconde atrás de uma fachada de superioridade moral." As palavras tinham caído como ácido sobre pele nua. Rodrigo tinha ficado congelado, observando seu irmão se afastar entre a multidão, deixando para trás um rastro de verdades semi-cozidas que cheiravam a queimado. Durante semanas, as palavras de Lucas ecoaram na sua cabeça como um sino rachado. Seria verdade? Teria construído uma prisão diferente, mas igualmente dourada, que a da sua família? Seus relacionamentos amorosos tinham sido todos com mulheres do mesmo círculo social. Advogadas brilhantes, empresárias ambiciosas, herdeiras educadas na Europa.
mulheres bonitas e inteligentes que no final sempre queriam algo dele. Conexões, status, o sobrenome Silva limpo da lama que ele tinha tentado lavar. A obsessão começou sutilmente. Uma ideia que visitava sua mente durante as reuniões de negócios, enquanto assinava contratos ou revisava projetos. Preciso provar que sou diferente. Preciso fazer algo tão radical que ninguém possa questionar minha integridade. Helena tinha sido invisível para ele durante 3 anos. Uma figura que chegava cedo toda manhã, antes que ele acordasse, e deixava a casa impecável antes de se retirar silenciosamente. Ocasionalmente, se cruzavam nos corredores e ele murmurava um bom dia, distraído sem olhar de verdade para ela. Ela respondia com um aceno e seguia seu caminho, como uma sombra eficiente e discreta. Mas tudo mudou numa terça-feira chuvosa de março. Rodrigo tinha voltado cedo de uma reunião cancelada e encontrou Helena na biblioteca pessoal dele. Sentada no chão, de pernas cruzadas, um pano de limpeza esquecido ao lado. Segurava nas mãos um livro de filosofia existencialista que ele mesmo tinha comprado anos atrás, mas nunca tinha lido de verdade. Seus olhos se moviam rapidamente pelas páginas e havia uma concentração absoluta em seu rosto que o fez parar na entrada. Não era a imagem de uma empregada roubando um momento de descanso. Era a imagem de uma mulher faminta por conhecimento, consumindo palavras como se fossem oxigênio. Camus, disse Rodrigo, e Helena pulou como se tivesse levado um choque. O livro caiu de suas mãos. Doutor Rodrigo, Desculpa mesmo, eu só... Suas bochechas ficaram num vermelho profundo enquanto se levantava às pressas, pegando o livro com mãos trêmulas. Já leu ele antes? Perguntou Rodrigo sem responder ao pedido de desculpas. Helena o olhou com desconfiança, como um animal selvagem avaliando se um humano representa ameaça. Li alguns dos ensaios dele, admitiu finalmente. Na faculdade, antes das coisas mudarem. Você estudou filosofia? Letras, 2º ano. Tive que largar. Sua voz era plana, como se estivesse recitando fatos sobre outra pessoa. Meu pai morreu. Minha mãe ficou doente. Alguém tinha que sustentar a família. Algo naquela conversa plantou a semente da ideia mais imprudente da vida dele. Helena não era apenas uma empregada. Era uma pessoa completa, com sonhos abortados e uma inteligência que nunca tinha tido a oportunidade de florescer completamente. Era, em todos os sentidos, o oposto de tudo que sua família representava. Perfeita, tinha pensado. Absolutamente perfeita. A proposta veio 3 semanas depois, no escritório dele em casa. Rodrigo tinha chamado ela depois do expediente e Helena tinha entrado com aquela mistura de profissionalismo e cautela que caracterizava cada interação entre eles. Tem uma proposta meio inusitada, tinha começado Rodrigo, e procedeu a apresentar o plano mais absurdo que já tinha concebido. Um casamento falso de 1 ano, uma quantia em dinheiro que mudaria a vida dela e a oportunidade de provar para a família dele que ele era diferente. Helena tinha escutado em silêncio, seu rosto impossível de ler. Quando ele terminou, ela levou exatamente 3 minutos antes de responder. Por que eu? Porque você está na minha casa há 3 anos e nunca me pediu nada. Porque quando olho para você, não vejo alguém que quer algo de mim. E porque... Ele parou procurando as palavras certas. Porque preciso que isso seja real na aparência, mas falso o suficiente para não complicar minha vida. Ou seja, você precisa de alguém tão abaixo da sua classe social que ninguém vai acreditar que pode haver interesse genuíno. Helena tinha dito com uma franqueza que o acertou como um soco no estômago. Eu não colocaria nesses termos, mentiu Rodrigo. Mas é assim, Helena cruzou os braços. Tudo bem, eu aceito. Com uma condição. Respeito mútuo. Não sou sua empregada nesse acordo, sou sua esposa no papel. E quando acabar, quero ir embora sem você me perseguir, sem tentar controlar o que faço com o dinheiro, sem me sentir culpada por fazer isso por razões práticas. Aceito seus termos. Selarão o acordo com um aperto de mão que durou 3 segundos e mudou o curso das 2 vidas de formas que nenhum dos dois poderia ter previsto. Os preparativos para o casamento foram um estudo em contraste e absurdo.
Rodrigo contratou uma organizadora de eventos que operava sob a instrução estrita de criar algo autêntico e comovente, o que ela interpretou como uma cerimônia íntima nos jardins da mansão dele em Angra dos Reis, com exatamente 50 convidados cuidadosamente selecionados. Metade seria da família e círculo social de Rodrigo, a outra metade da família e comunidade de Helena. A mistura prometia ser tão volátil quanto necessária para a narrativa que estavam construindo. Helena passou as 2 semanas seguintes dividida entre 2 mundos impossivelmente distantes. Pela manhã, participava de compromissos com estilistas de vestidos de noiva, que tentavam disfarçar seu desdém quando viam seu orçamento. À tarde, voltava para o seu pequeno apartamento no subúrbio carioca para ajudar sua mãe com os exercícios de fisioterapia e revisar as lições de casa dos irmãos mais novos. Sua mãe, Dona Maria Santos, uma mulher de 62 anos com mãos deformadas pela artrite e olhos que tinham visto dor demais, tinha recebido a notícia do noivado com um silêncio mais eloquente que qualquer palavra. "Você ama ele?" tinha perguntado finalmente, enquanto Helena massageava suas articulações inchadas. Helena não mentiu. Não podia mentir para a mulher que a tinha criado com o exemplo de uma dignidade inabalável apesar da pobreza. "Não, mãe. Mas isso vai dar para a gente o que a gente precisa. Seus tratamentos, a faculdade do Carlos e da Júlia, uma chance de respirar sem a água batendo no pescoço." Dona Maria tinha fechado os olhos e, quando os abriu, havia lágrimas. "O preço da dignidade às vezes é a própria dignidade", sussurrou. "Só me promete que você não vai perder sua alma nesse processo." "Eu prometo." Mas Helena não tinha certeza se era uma promessa que conseguiria cumprir. Do outro lado da cidade, Rodrigo enfrentava sua própria guerra. Isabela tinha aparecido no escritório dele sem avisar, com uma pasta cheia de investigações sobre Helena. Sabia que ela teve que largar a faculdade porque o pai morreu num acidente de obra? Isabela tinha jogado a pasta sobre a mesa dele. Sabia que ela trabalha em 3 casas além da sua para pagar as dívidas médicas da mãe? Sabia que ela manda cada centavo para a família e mora num apartamento que mal é maior que seu closet? "Sei de tudo isso", mentiu Rodrigo. "É parte do motivo de eu admirar ela." Isabela tinha estudado ele com aqueles olhos de falcão que herdou do pai. "Isso é uma vingança, né? Contra a gente, contra o que a gente representa. Você vai casar com ela só para esfregar na nossa cara sua superioridade moral." "Vou casar com ela porque é a única pessoa honesta que conheci em anos", respondeu Rodrigo, e parte disso era verdade, embora ele mesmo não entendesse qual parte. "Você vai destruir ela", Isabela disse finalmente, sua voz perdendo o fio e se tornando quase triste. "Não porque você é cruel, mas porque você não faz ideia do que significa realmente amar alguém. Você confundiu orgulho com coragem, Rodrigo, e ela vai pagar o preço da sua educação." As palavras dele perseguiram ele por dias. A noite antes do casamento, Rodrigo e Helena se encontraram na mansão para repassar os últimos detalhes. A organizadora de eventos tinha ido embora, deixando eles sozinhos no jardim, onde no dia seguinte trocariam votos que não significavam nada e mudariam tudo. Helena vestia jeans e uma camisa simples de algodão. O cabelo estava preso num rabo de cavalo prático, sem maquiagem, sem joias, sem nenhuma das armaduras que a sociedade esperava que ela usasse. E Rodrigo, pela primeira vez, realmente a viu. Ela não era convencionalmente bonita, segundo os padrões das revistas de moda que dominavam o mundo dele. Seu rosto carregava as marcas de uma vida dura, linhas pequenas ao redor dos olhos, de apertá-los contra o sol enquanto trabalhava. Uma pequena cicatriz no queixo de uma queda na infância, mãos que nunca seriam macias, não importava quanta hidratante usasse. Mas havia algo nela, uma solidez, uma presença que fazia o ar ao redor dela parecer mais denso, mais real. "Tá arrependido?" perguntou Helena, olhando as luzes coloridas que tinham pendurado entre as árvores para a cerimônia. "A gente deveria estar", retrucou Rodrigo. "Não sei, isso é esquisito, bizarro. Tô prestes a casar com um homem que basicamente é um estranho para mim.
que me contrata não por amor, mas por birra com a família dele. E faço isso não por dignidade, mas por desespero financeiro. Se não fosse a nossa vida, seria uma tragédia grega bem previsível. Rodrigo riu, um som curto e áspero. Ou uma comédia. Depende de como terminar. Comédias terminam com casamentos, disse Helena. Tragédias com mortes. A gente está começando com um casamento falso. Não sei em que categoria isso nos coloca. Eles se encararam na penumbra do jardim, duas pessoas à beira de um precipício que construíram com as próprias mãos. Amanhã, disse Rodrigo finalmente. Amanhã começa o teatro. Amanhã, repetiu Helena. Que Deus tenha piedade das nossas almas. Mas nenhum dos dois acreditava de verdade em Deus. Só na sobrevivência, no orgulho, no dinheiro que podia salvar vidas ou destruí-las, e na estranha convicção de que de alguma forma poderiam sair disso sem mudar quem eram. Essa era a maior mentira de todas. O dia do casamento amanheceu com um céu teimosamente azul, sem uma única nuvem que pudesse ser interpretada como presságio. O mar próximo rugia com sua eterna indiferença, as ondas quebrando contra as pedras num ritmo que precedeu os humanos e os sobreviveria. Helena acordou num dos quartos de hóspedes da mansão de Rodrigo. A organizadora de eventos tinha insistido que era tradição a noiva passar a noite anterior na casa do noivo, separados mais perto. Helena tinha aceitado porque, honestamente, já não sabia mais quais batalhas valiam a pena travar. Seu vestido pendurado no armário como um fantasma elegante. Não era o vestido elaborado e caro que as revistas de casamento promoviam. Era simples, seda cor de marfim, corte reto, sem cristais nem rendas excessivas. Havia algo quase severo em sua elegância, como se o próprio vestido entendesse que este não era um dia de celebração, mas de transação. Dona Maria Santos entrou sem bater, seguida por Carlos e Júlia, os irmãos mais novos de Helena. Carlos, aos 19 anos, tinha crescido rápido demais, com ombros largos de trabalhar em obras durante os verões e olhos velhos que tinham visto a irmã se sacrificar de novo e de novo. Júlia, aos 17, ainda mantinha algo da inocência que Helena tinha perdido há muito tempo. "Você tá linda", disse Dona Maria, e sua voz se quebrou. "Tô vendida", respondeu Helena com uma honestidade brutal. "Lindamente vendida, mas vendida de qualquer jeito." "Não fala assim." Júlia se aproximou, pegando as mãos da irmã. "Você sempre ensinou pra gente que sobrevivência não é vergonha. Que fazer o necessário para proteger quem você ama é coragem, não covardia. Quando você ficou tão sábia?" Helena tentou sorrir. "Tive uma boa professora." O momento se quebrou quando a organizadora de eventos invadiu como um tornado de eficiência, arrastando uma equipe de maquiadores e cabeleireiros. Helena se deixou transformar, observando no espelho como seu rosto familiar se convertia em algo estranho e bonito. As mãos experientes esconderam as olheiras de noite sem dormir, realçaram suas maçãs do rosto altas, transformaram sua boca em algo que parecia capaz de pronunciar votos de amor eterno sem que a mentira fosse percebida. Na outra ala da mansão, Rodrigo atravessava seu próprio ritual. Seu irmão Lucas tinha aparecido cedo, sóbrio e claramente atormentado pela culpa. "Eu posso parar isso tudo", disse Lucas, enquanto Rodrigo abotoava a camisa branca. "Posso sair lá fora e falar para todo mundo que é culpa minha. Que o que eu disse no jantar foi cruel e injusto. Que você não precisa provar nada." "Mas eu preciso provar", respondeu Rodrigo, ajeitando o nó da gravata. "Não para vocês, para mim mesmo." "E ela? O que ela precisa provar?" A pergunta flutuou no ar como poeira suspensa num raio de sol. Rodrigo não tinha resposta porque nunca tinha se feito essa pergunta. Helena era uma ferramenta no plano dele, um meio para um fim, uma solução elegante para um problema de ego. Que ela também tivesse suas próprias motivações, seus próprios demônios, suas próprias necessidades de redenção. Isso não tinha entrado na equação dele. "Nós dois conseguimos o que queremos", disse finalmente. "Ela recebe segurança financeira. Eu recebo o meu ponto provado. É uma troca justa." "O problema com trocas justas", disse Lucas suavemente, "é que elas assumem que as duas partes valorizam as mesmas coisas.
E se o que ela precisa não for dinheiro, mas algo que você nunca considerou oferecer? Rodrigo não respondeu. Não podia. A cerimônia começou às 5 da tarde, quando o sol iniciava sua descida lenta em direção ao horizonte marítimo. Os 50 convidados se dividiam claramente em 2 grupos. De um lado, os Silva e seu círculo, com suas roupas de grife e suas expressões cuidadosamente neutras. Do outro, a família e amigos de Helena, com suas roupas mais elegantes que ainda não alcançavam o nível de luxo da primeira fila, mas que usavam com uma dignidade que dinheiro nenhum podia comprar. Quando Helena apareceu no braço de Carlos, que tinha assumido o papel do pai ausente, Rodrigo sentiu algo estranho no peito. Não era amor, ainda não, mas era alguma coisa. Reconhecimento, talvez. Respeito. A compreensão visceral de que essa mulher estava caminhando em direção a um futuro incerto, com a mesma coragem com que seus ancestrais tinham enfrentado conquistas e revoluções. Helena manteve o olhar fixo em Rodrigo enquanto caminhava pelo corredor improvisado entre as cadeiras brancas. Não sorria. Não chorava. Seu rosto era uma máscara de serenidade absoluta que escondia o tornado rugindo em seu interior. Os votos foram escritos por eles mesmos. Outro toque de autenticidade sugerido pela organizadora. Rodrigo os recitou com uma convicção que quase o surpreendeu. Helena, prometo te respeitar, te proteger e caminhar ao seu lado nesse caminho que a gente escolheu juntos. Prometo enxergar seu valor, honrar sua força e nunca esquecer que o verdadeiro privilégio é ser escolhido por alguém como você. Palavras bonitas, palavras ocas. Ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo. Helena respirou fundo antes de responder. Rodrigo, prometo ser honesta com você, mesmo quando a verdade for desconfortável. Prometo não perder de vista quem eu sou no meio de quem eu deveria ser. E prometo que quando nosso tempo juntos acabar, nenhum de nós vai se arrepender de ter escolhido esse caminho estranho e necessário. Um murmúrio percorreu os convidados. As palavras de Helena eram específicas demais, estranhas demais para votos tradicionais, mas também eram inegavelmente sinceras, e essa sinceridade cortava mais fundo que qualquer declaração de amor eterno. Quando o celebrante indicou que se beijassem, Rodrigo e Helena se encararam com uma mistura de desafio e resignação. O beijo foi curto, casto, um roçar de lábios que tecnicamente cumpria o requisito, mas não prometia nada além. Exceto que, por um microsegundo, Rodrigo sentiu o tremor nos lábios de Helena. Por um microsegundo, ela foi real e vulnerável e absolutamente aterrorizante em sua humanidade. A recepção foi exatamente o espetáculo que Rodrigo tinha antecipado. Seus sócios de negócios o cumprimentavam com tapinhas nas costas e sorrisos que não chegavam aos olhos. A família de Helena o observava com desconfiança e gratidão misturadas, conscientes de que o dinheiro que ele representava podia mudar suas vidas, mas se perguntando qual preço exatamente a filha, irmã, sobrinha deles, estava pagando. Isabela se aproximou de Helena durante a primeira valsa, interceptando-a a caminho do banheiro. Você tem coragem, disse Isabela sem rodeios. Isso eu reconheço. É um elogio ou uma ameaça? Respondeu Helena. Um reconhecimento. Olha, eu sei por que o Rodrigo está fazendo isso. E provavelmente sei por que você aceitou. Não te julgo. Na sua posição, talvez eu teria feito o mesmo. Mas toma cuidado. Meu irmão é brilhante nos negócios, mas é um desastre emocional. Ele tem a capacidade de machucar as pessoas sem nem perceber que está fazendo isso. Por que você está me falando isso? Perguntou Helena, genuinamente confusa. Porque apesar de ser uma metida e controladora, como você provavelmente já ouviu falar, não sou cruel. E porque tem algo em você que me lembra quem eu era antes de me tornar isso. Isabela gesticulou vagamente em direção ao seu vestido de seda e suas joias. Só se protege. Fica de olho aberto. E quando isso acabar e você for embora com seu dinheiro, não olha para trás. Helena observou Isabela se afastar, se perguntando se tinha acabado de receber um aviso gentil ou uma profecia autorrealizável. A noite terminou com fogos de artifício sobre o mar, explosões de luz e cor que se refletiam nas ondas escuras.
Rodrigo e Helena estavam de pé no terraço, separados por 1 metro de espaço que parecia um continente inteiro. Noite de núpcias, disse Rodrigo finalmente. Segundo nosso acordo, quartos separados. Helena assentiu. Quartos separados, mas nenhum se moveu imediatamente. Ficaram ali observando os últimos lampejos de luz artificial contra o céu natural. Dois estranhos que agora compartilhavam um sobrenome e um segredo, e absolutamente nenhuma ideia de como sobreviver ao ano que tinham pela frente. Feliz casamento, murmurou Rodrigo com ironia. Feliz teatro, respondeu Helena. E assim começou a vida deles juntos, construída sobre areia e mentiras, e a esperança frágil de que quando as ondas finalmente viessem levar tudo embora, pelo menos teriam salvado as partes de si mesmos que mais importavam. O casamento falso de Rodrigo e Helena se acomodou numa rotina que era ao mesmo tempo confortável e profundamente desconfortável. Dividiam a mesma casa, mas habitavam universos paralelos. Rodrigo acordava às 6 da manhã, malhava na academia particular da mansão, tomava café enquanto revisava relatórios financeiros e saía para o escritório antes das 8. Helena tinha deixado seu trabalho de faxineira. Parte do acordo era que ela viveria como a senhora Silva, mas preenchia seus dias com uma mistura de atividades cuidadosamente orquestradas, aulas de etiqueta que Isabela tinha insistido em contratar, visitas à família e longas horas na biblioteca de Rodrigo, onde devorava livros como se estivesse recuperando os anos perdidos de educação. Se comunicavam principalmente através de bilhetes deixados na cozinha. Jantar de negócios sexta-feira. Preciso que me acompanhe. Roupa formal. R. Que horas? Algum assunto que eu deva conhecer? H. 19 horas. É sobre o projeto de moradia sustentável. Vou deixar os arquivos na biblioteca. R. Essa coreografia fria e eficiente funcionava perfeitamente até deixar de funcionar. A mudança começou sutilmente. Helena começou a deixar suas marcas na casa que tinha limpado, mas nunca habitado. Colocou plantas aromáticas no jardim: manjericão, alecrim, hortelã. O aroma se infiltrava pelas janelas abertas toda manhã, misturando-se com a brisa salgada do mar. Reorganizou a biblioteca de Rodrigo, agrupando os livros não por assunto ou autor, mas por conversas, termo dela, colocando juntos volumes que ela sentia que dialogavam entre si. Rodrigo se irritou no começo. Tinha levado anos para organizar aquela biblioteca, mas numa noite, procurando um livro específico sobre arquitetura verde, o encontrou ao lado de um volume de poesia sobre paisagens urbanas e um tratado filosófico sobre espaço e lugar. Abriu os três aleatoriamente e descobriu que de fato estavam tendo uma conversa. Uma conversa que ele nunca tinha notado, porque nunca tinha pensado em livros como entidades vivas que podiam falar entre si. Aos domingos, Helena cozinhava. Não a comida sofisticada que o chefe pessoal de Rodrigo preparava durante a semana, mas pratos da região dela, feijoada cozida lentamente por horas até desenvolver camadas de sabor, bobó de camarão cremoso que perfumava a casa inteira, pão de queijo fresquinho que saía do forno quentinho e crocante, café coado forte e doce que tinha gosto de lembranças de cozinhas humildes e risadas compartilhadas. A primeira vez que Rodrigo provou a comida dela foi quase por acaso. Tinha voltado cedo num domingo e o aroma o tinha atraído como um feitiço. Helena estava na cozinha, com o cabelo preso num lenço, as mãos sujas de farinha, cantarolando baixinho, uma música que ele não reconheceu, mas que soava antiga e triste. "Posso provar?" tinha perguntado da porta, se surpreendendo. Helena se virou, surpresa. "É só comida simples. Não é o que você está acostumado. Por favor." Ela serviu um prato de feijoada com sua guarnição tradicional: couve finamente fatiada, farofa crocante, laranja em rodelas, pimenta malagueta. Rodrigo se sentou no banquinho da cozinha, coisa que nunca fazia, e provou. O sabor explodiu na boca dele. Complexo, em camadas, com profundidade que vinha não de ingredientes caros, mas de técnica, tempo e amor. Porque havia amor naquela comida, mesmo que não fosse especificamente para ele.
Era o amor que Helena tinha pela cultura dela, pela família, pela identidade que o dinheiro e o casamento falso não podiam comprar nem apagar. "Tá extraordinário", disse finalmente. Helena o olhou com surpresa genuína. "Sério? Sério. Onde você aprendeu a cozinhar assim?" "Com minha avó. Antes dela morrer, eu passava os verões na casa dela no interior. Ela dizia que uma pessoa que sabe cozinhar nunca vai ficar completamente perdida, porque sempre pode criar um lar onde quer que esteja." Foi um momento pequeno, uma conversa breve, mas marcou uma mudança sutil na dinâmica entre eles. O terceiro mês trouxe o primeiro evento social importante, um jantar de gala no clube náutico mais exclusivo da costa. Rodrigo precisava fechar um negócio com um consórcio japonês, e a esposa do CEO estaria presente. Era crucial que Helena causasse a impressão certa. Na semana antes do evento, Rodrigo encontrou Helena na biblioteca, cercada de livros sobre cultura empresarial japonesa, arquitetura sustentável e análises do mercado imobiliário. "O que você está fazendo?" perguntou genuinamente curioso. "Estudando", respondeu Helena sem levantar os olhos. "Se vou fingir ser sua esposa em público, preciso pelo menos entender do que diabos você está falando. Não posso só sorrir e acenar. Isso seria um insulto para nós dois." Rodrigo se sentou na frente dela, observando a concentração no rosto dela, as anotações meticulosas nas margens de seus rascunhos. "Você não precisava fazer isso." "Sim, precisava." Ela finalmente levantou o olhar. "Tenho orgulho, Rodrigo, muito orgulho. E parte desse orgulho é fazer bem as coisas que eu aceito fazer, mesmo que não tenha escolhido elas livremente." O jantar de gala foi um sucesso estrondoso. Helena não só sobreviveu, como brilhou. Quando a esposa do CEO japonês perguntou sobre o projeto de Rodrigo, Helena respondeu com uma articulação surpreendente, mencionando detalhes técnicos que até Rodrigo tinha esquecido, fazendo conexões entre os valores de sustentabilidade e os princípios de harmonia com a natureza da filosofia Zen que deixaram a mulher visivelmente impressionada. No carro de volta, Rodrigo quebrou o silêncio. "Você foi incrível hoje à noite." "Fiz meu trabalho", respondeu Helena, olhando pela janela as luzes da cidade passarem. "Não, você fez mais que isso. Você salvou aquele negócio. O Haruki-san estava prestes a desistir até a esposa dele te ouvir falar." Vi a expressão dela mudar. Helena se virou para ele e havia algo feroz no olhar dela. "Sabe qual é a coisa mais triste disso tudo, Rodrigo? Que você fica surpreso que eu seja inteligente. Que você fica surpreso que eu possa aprender, que eu possa contribuir. Como se minha situação econômica fosse também uma limitação intelectual." O golpe foi direto e certeiro. Rodrigo sentiu a vergonha subir pelo pescoço. "Você tem razão. Desculpa." "Não preciso das suas desculpas. Preciso que você pare de me ver como um peão no seu jogo de xadrez contra sua família. Sou uma pessoa completa, Rodrigo, com história, com educação, com inteligência. Ter que limpar chão para sobreviver não apaga isso." O silêncio que se seguiu era pesado, mas necessário. Algo tinha se quebrado entre eles. Algo que precisava se quebrar para que algo mais honesto pudesse surgir no lugar. Naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou acordado no quarto dele, olhando para o teto, pensando em todas as suposições que tinha feito sobre Helena, todas as formas que a tinha categorizado e reduzido sem perceber. Tinha entrado nesse casamento para provar que era diferente da família, mas estava agindo exatamente como eles, tratando uma pessoa como meio para um fim, cego para a humanidade completa dela. A ironia era tão brutal que quase o fez rir. No próprio quarto do outro lado da mansão, Helena também estava acordada. Se perguntava se tinha sido dura demais, se tinha revelado muito de si mesma. O acordo era simples: 1 ano, respeito mútuo, sem complicações emocionais. Mas a cada dia que passava, as linhas ficavam mais borradas. E o mais assustador era que parte dela estava começando a gostar desse teatro. Gostava dos livros na biblioteca, do jardim que crescia sob suas mãos, das conversas raras que tinha com Rodrigo quando os dois baixavam a guarda. "Isso é perigoso", pensou. "Muito perigoso." Mas o coração humano é um órgão rebelde
que raramente obedece aos avisos da mente. O quarto mês trouxe mudanças sutis que pareciam sísmicas. Rodrigo começou a chegar em casa mais cedo. Não dramaticamente cedo, não de formas que pudessem ser questionadas, mas o suficiente para ocasionalmente coincidir com Helena no terraço, enquanto ela tomava chá ao pôr do sol. Sentavam em silêncio na maior parte do tempo, observando o sol afundar no mar, pintando o céu de laranjas impossíveis e rosas violetas. Numa tarde, Helena quebrou o silêncio habitual. Por que você construiu essa casa tão perto do mar? Rodrigo considerou a pergunta por um longo momento. Quando rompi com minha família e comecei do zero, precisava de um lembrete constante de que não importa o quanto você construa algo sólido, a natureza é sempre mais poderosa. O mar não se impressiona com dinheiro nem títulos. Vai te corroer eventualmente, não importa quem você seja. Essa é uma filosofia estranhamente humilde para um cara que construiu um império empresarial. Ou é a filosofia que me permite construir sem virar meu pai? Rodrigo a olhou. Ele achava que podia controlar tudo, que com dinheiro e poder suficientes podia moldar o mundo à imagem dele. O mar teria lembrado ele que estava errado. Você sente falta dele? Perguntou Helena suavemente. Apesar de tudo, sente falta do seu pai? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém tinha feito essa pergunta antes, provavelmente presumindo que a resposta era óbvia. Sinto falta da ideia dele, admitiu finalmente. Sinto falta do pai que ele poderia ter sido se tivesse escolhido diferente, mas do homem que ele realmente era, não. Esse homem eu não sinto falta. Helena assentiu, entendendo mais do que Rodrigo sabia. Ela também carregava o fantasma de um pai perdido, embora o dela tivesse sido levado por um acidente, não pelas próprias escolhas. As conversas se tornaram mais frequentes. Rodrigo descobriu que Helena tinha opiniões fortes sobre quase tudo. Arquitetura, literatura, política social. Tinham sido refinadas não nas salas de aula universitárias de elite, mas na universidade da vida, em conversas noturnas com colegas de trabalho, em livros emprestados de bibliotecas públicas, numa fome por conhecimento que a pobreza não tinha conseguido matar. Lucas se tornou um visitante regular da casa, aparecendo aos sábados com vinho e uma culpa que se recusava a dissipar. Tinha desenvolvido uma amizade genuína com Helena, e Rodrigo observava as interações deles com uma mistura de gratidão e algo que não queria nomear, mas que parecia perigosamente com ciúme. Sabe qual é a coisa mais irônica? Disse Lucas numa tarde enquanto os três almoçavam no terraço. Achei que isso ia ser um desastre. Achei que você estava cometendo o pior erro da sua vida, Rodrigo. Mas se olha agora, você parece mais humano. Valeu pelo elogio ambíguo, respondeu Rodrigo com sarcasmo. Falo sério. Antes você era tão fechado, tão focado em provar alguma coisa o tempo todo. Agora tem momentos em que você parece de verdade relaxado. Feliz até. Helena e Rodrigo trocaram um olhar rápido. O teatro era tão convincente que estavam até enganando o diretor, mas a rachadura real veio de uma direção inesperada. Mariana Silva, a mãe de Rodrigo que tinha estado distante dos filhos por anos, apareceu sem avisar numa quinta à tarde. Helena estava sozinha na casa, trabalhando no jardim com as mãos enterradas na terra, quando uma mulher elegante de quase 70 anos apareceu no caminho de pedra. Você deve ser a Helena, disse Mariana sem rodeios. Sou a mãe do Rodrigo. Helena se levantou rapidamente, limpando as mãos na calça jeans suja de terra. Dona Mariana, não. O Rodrigo não mencionou que a senhora viria. Ele não sabe. Não falo muito com meus filhos ultimamente. Mariana a estudou com uma intensidade desconfortável. Posso conversar com você? A sós, se sentaram no terraço com limonada fresca, que Helena preparou com mãos levemente trêmulas. Mariana Silva era intimidadora, não por arrogância, mas por uma presença sólida, que sugeria décadas de sobrevivência num mundo que não dava trégua. Por que você casou com meu filho? Perguntou Mariana diretamente. Helena decidiu que honestidade parcial era a melhor estratégia. Por razões práticas, minha família precisava de ajuda financeira. O Rodrigo precisava de algo que eu podia oferecer. E esse algo era a legitimidade moral?
Mariana riu amargamente. Meu filho sempre foi o mais idealista dos meus três, o que é irônico porque ele também é o mais teimoso. Casou com você para provar alguma coisa, né? Para esfregar na nossa cara que ele é melhor que a gente. Não vou falar das motivações dele. Resposta sábia. Mariana tomou um gole de limonada. Sabe por que me afastei da minha família, Helena? Porque meu marido era um monstro. Charmoso em público, cruel em particular. Construiu o império dele na exploração de pessoas exatamente como você. E eu permiti isso por tempo demais porque estava com medo, porque não tinha recursos próprios, porque o mundo não era gentil com mulheres que largavam casamentos poderosos. Sinto muito. Helena não sabia o que mais dizer. Não quero sua pena, quero sua compreensão. O Rodrigo rompeu com a gente, porque finalmente viu o que o pai dele era. Mas na rejeição dele, ele ficou incapaz de ver as nuances. Pensa em preto e branco. O pai dele era mau, então tudo associado com aquela vida é mau. Você é pobre, então deve ser moralmente superior. É uma lógica adolescente que um homem de 42 anos não deveria sustentar. As palavras acertaram Helena com uma clareza brutal. Então, o que a senhora sugere? Que você o desafie. Mariana se inclinou para frente. Que não deixe ele te idealizar. Que você seja tão completamente humana, com falhas, com dúvidas, com contradições, que ele tenha que te ver como uma pessoa real, não como um símbolo da rebelião dele. Mas nosso casamento é temporário. Que sentido faz? Porque até um casamento temporário pode ensinar lições permanentes. E por que, querida? Vivi o suficiente para reconhecer quando duas pessoas estão fingindo sentimentos que na verdade já estão sentindo sem perceber. Helena sentiu o mundo se inclinar levemente. A senhora está errada. Talvez. Mariana se levantou. Mas já estive errada muitas vezes antes, não me incomoda. Manda um abraço para o Rodrigo. E Helena, obrigada pelas ervas no jardim. Fazem essa casa fria finalmente cheirar a lar. Naquela noite, quando Rodrigo chegou, Helena estava inusitadamente calada. Comeram em silêncio, uma tensão estranha zumbindo entre eles. Minha mãe esteve aqui, disse Rodrigo finalmente, e não era uma pergunta. Como você soube? O cheiro do perfume dela. E a limonada no terraço, você odeia limonada. Helena riu apesar de si mesma. Você é perceptivo para algumas coisas. O que ela queria? Conversar, me avisar, me confundir provavelmente. Avisar sobre o quê? Helena o olhou. Esse homem que tinha entrado na vida dela como um acordo de negócios e que lentamente estava se transformando em algo mais complicado. Sobre idealizações. Sobre ver as pessoas como símbolos em vez de como humanas. Rodrigo manteve o olhar dela, e algo passou entre eles, algo sem palavras, mas eloquente. E você tem algo para confessar que me desapontaria? Perguntou com um tom leve que não chegava aos olhos. Milhões de coisas, respondeu Helena. Sou impaciente, guardo rancor. Às vezes gosto do dinheiro mais do que deveria admitir. Sou vaidosa sobre minha inteligência. Posso ser cruel quando tô com medo. Parece humano. Esse é o ponto. Se encararam na penumbra da sala de jantar, com as velas que Helena tinha acendido, projetando sombras dançantes em seus rostos. O mar rugia à distância, indiferente aos dramas humanos, lembrando eles que, no final, tudo se corrói, tudo muda, tudo se transforma em algo novo. 4 meses, disse Rodrigo suavemente. Faltam 8. 8 meses, repetiu Helena, mas os dois sabiam que os números eram só números, que o tempo não era linear quando o coração estava envolvido, e que estavam, lenta e inevitavelmente, deslizando em direção a algo que nenhum dos dois tinha planejado, nem sabia como parar. O 5º mês chegou com uma tempestade literal que espelhava a metafórica. A tempestade categoria 3 atingiu o litoral numa quarta à noite, transformando o mar Pacífico num monstro rugindo. Rodrigo tinha voltado cedo do trabalho, cancelando reuniões, quando os meteorologistas começaram a emitir avisos sérios. Helena estava fechando as janelas quando ele chegou. A gente deveria ir para o abrigo do porão, disse Rodrigo, observando as ondas cada vez mais violentas batendo contra as pedras. Sua casa é sólida, respondeu Helena. Vai aguentar.
Isso é exatamente o que as pessoas falam antes das casas delas serem varridas. Acabaram no porão de qualquer forma. Um espaço amplo, mas claustrofóbico, com provisões suficientes para vários dias. A luz foi embora às 10 da noite, deixando eles só com velas e lanternas. O rugido do vento e da chuva era ensurdecedor, como se o mundo inteiro estivesse sendo desmontado. Me conta algo que você nunca contou para ninguém, disse Rodrigo de repente na semi-escuridão. Helena o olhou, surpresa. Por quê? Porque a gente está preso num porão durante uma tempestade potencialmente mortal, e as regras sociais normais parecem suspensas. E porque quero te conhecer. Não a versão que você apresenta para o mundo. Você. Helena considerou o pedido. O rugido da tempestade lá fora dava uma estranha sensação de segurança, como se as palavras dela fossem ser levadas pelo vento e ninguém mais as ouviria. Teve uma época, quando eu tinha 21 anos e meu pai tinha acabado de morrer, que eu considerei seriamente desistir, começou devagar. Não me matar, mas sim desistir, deixar o sistema me esmagar, aceitar que algumas pessoas nascem na pobreza e morrem na pobreza, e que toda a luta é inútil. O que mudou? Meu irmão mais novo, o Carlos, me encontrou chorando na cozinha às 3 da manhã. Ele tinha 13 anos na época. Me abraçou e disse: se você desistir, eu desisto também. Se você lutar, eu luto. Você escolhe. E eu percebi que não era só a minha vida que estava em jogo, que minha desistência arrastaria todo mundo que me amava. Isso é muita responsabilidade. É a responsabilidade que vem de ser vista, de importar para alguém. Helena o olhou diretamente. Sua vez. Me conta algo verdadeiro. Rodrigo inspirou fundo, depois soltou o ar devagar. Meu pai me batia. Não sempre, não com severidade, mas o suficiente para eu viver com medo constante de desapontá-lo, e o pior é que parte de mim justificava. Achava que ele estava me tornando mais forte, me preparando para um mundo duro. Até que uma noite eu vi ele bater num dos funcionários dele no estacionamento do escritório, um cara que tinha cometido um erro num relatório, e naquele momento eu vi a verdade. Meu pai não estava criando força, estava perpetuando a própria miséria dele. O silêncio entre eles era denso e carregado. Por isso você rompeu com ele, disse Helena suavemente. Por isso e por muitas outras coisas. Mas sim, ver aquilo foi o ponto sem volta. Percebi que se eu ficasse, viraria ele. E preferia ser pobre e sozinho do que rico e monstruoso. Você não está sozinho, disse Helena impulsivamente. Tem o Lucas, tem sua mãe, mesmo sendo complicado. E me tem. Por enquanto. Rodrigo a olhou na luz tremulante das velas, e algo na expressão dele fez o coração de Helena bater mais rápido. Você já pensou no que aconteceria se isso fosse real? Perguntou Rodrigo. Se não fosse um ano, mas indefinido? Helena sentiu o pânico subir pela garganta. A gente não pode pensar assim. Esse não era o acordo. Eu sei, mas não consigo evitar me perguntar. A tempestade rugiu com força renovada, fazendo as paredes do porão tremer. Helena se aproximou instintivamente de Rodrigo e ele passou o braço ao redor dos ombros dela. Não era romântico exatamente. Era sobrevivência. 2 animais aconchegados contra a tempestade. Mas parecia ser mais. Eu tô com medo, admitiu Helena. Não da tempestade. Disso. Da gente. De que quando o ano acabar, eu não consiga voltar a ser quem eu era antes. E quem você era antes? Perguntou Rodrigo suavemente. Alguém que sabia exatamente qual era o seu lugar. Alguém que entendia as regras. Agora tô presa entre 2 mundos, sem pertencer de verdade a nenhum. Bem-vinda à minha vida. Rodrigo riu sem humor. É assim que eu vivo há 10 anos. Dormiram assim, apoiados um no outro, enquanto a tempestade fazia seu pior esforço para desmantelar tudo que os humanos tinham construído com tanta arrogância. Quando acordaram, a tempestade tinha passado. A casa tinha resistido, embora houvesse danos, árvores caídas, janelas quebradas, o jardim de Helena parcialmente destruído, mas a estrutura principal se mantinha sólida. Como a gente, murmurou Helena, observando o estrago da porta principal. A gente?
repetiu Rodrigo confuso. A casa. É como a gente. Batida, mas de pé. Durante a semana seguinte, trabalharam juntos para consertar os danos. Rodrigo, que tinha passado anos dirigindo projetos de construção de escritórios com ar-condicionado, se viu martelando tábuas e movendo entulho ao lado de Helena. Havia algo honesto no trabalho físico, algo que equilibrava o trabalho cerebral da vida normal dele. Lucas veio ajudar, trazendo consigo um grupo de amigos. A casa se encheu de vozes, risadas, o cheiro de suor honesto e café forte. Pela primeira vez em anos, o espaço parecia vivo. Numa noite, depois de um dia particularmente longo de reparos, Helena encontrou Rodrigo sentado nas escadas da entrada, observando o mar que tinha voltado à calma traiçoeira. "No que você está pensando?" perguntou sentando ao lado dele. "Que meu pai construiu uma casa 3 vezes maior que essa, com materiais mais caros, num terreno supostamente mais seguro. E quando a tempestade de 5 anos atrás passou, a casa dele sofreu milhões em danos. Essa casa, que eu construí com arquitetos que respeitam o mar em vez de desafiá-lo, mal se abalou. Qual é a lição? Que arrogância sai caro, que trabalhar com a natureza é melhor que lutar contra ela, e que talvez..." Ele parou. "Talvez o quê? Talvez isso se aplique também a relacionamentos. Talvez eu tenha lutado contra algo que devia abraçar." Helena sentiu o coração na garganta. "Rodrigo, a gente não pode..." "Eu sei. Sei o que a gente combinou. Mas, Helena, você pode honestamente me dizer que nada mudou?" Ela não podia, e era exatamente por isso que tinha que dizer. "Que algo tenha mudado não significa que a gente deva agir sobre isso", disse finalmente. "Sentimentos não são suficientes. A gente precisa também de realidades compatíveis, futuros que se alinham, expectativas compartilhadas. E a gente não tem isso. Poderíamos construir." "Como? Eu fico aqui sendo a senhora Silva permanentemente? Renuncio aos meus próprios sonhos para viver nos seus? Ou você renuncia a tudo isso para vir para o meu mundo?" Nenhuma dessas opções funciona, Rodrigo. Era verdade e os dois sabiam. O silêncio que se seguiu era doloroso, mas necessário. "Faltam 7 meses, disse Rodrigo finalmente. 7 meses, repetiu Helena. E nenhum mencionou que 7 meses podiam parecer uma eternidade ou um piscar de olhos, dependendo de quão forte você se agarrava a eles. O mar continuou seu ritmo eterno, indiferente aos corações humanos que se quebravam suavemente na praia, corroídos não por tempestades violentas, mas por ondas persistentes de verdades inconvenientes. O 6º mês trouxe consigo uma crise que Rodrigo nunca tinha antecipado. Era uma terça à noite comum, ou pelo menos assim começou. Rodrigo estava no escritório dele revisando contratos quando ouviu um som que o gelou até os ossos, um soluço abafado vindo da cozinha, seguido pelo barulho de algo caindo. Correu pelo corredor e encontrou Helena no chão de pedra fria, cercada de contas médicas amassadas. As mãos dela tremiam violentamente. A respiração vinha em suspiros curtos e desesperados. Estava tendo um ataque de pânico severo. "Helena." Ele se ajoelhou ao lado dela sem saber o que fazer. "O que aconteceu? Do que você precisa?" Ela tentou falar, mas só saíram sons entrecortados. Apontou para o celular que tinha caído junto das contas. Rodrigo pegou e viu o e-mail aberto. O hospital onde tratavam a mãe dela tinha aumentado drasticamente o custo dos tratamentos experimentais. O novo preço era astronômico, mesmo com o dinheiro que Rodrigo estava pagando mensalmente. Mas tinha algo mais. Uma segunda linha no e-mail que acertou Rodrigo como um soco no estômago. Além disso, lamentamos informar que o quadro clínico da paciente apresentou complicações inesperadas. Recomendamos internação imediata. "Respira comigo", disse Rodrigo, se surpreendendo com a calma na própria voz. "Inspira. 4 segundos. Segura. 7 segundos. Solta. 8 segundos. Helena tentou seguir o ritmo, os olhos fixos nos dele, como se fossem uma boia salva-vidas no meio do oceano. Devagar, muito devagar, a respiração dela começou a se estabilizar. "Minha mãe", sussurrou finalmente. "Não posso perder ela. Não agora.
Não quando finalmente a gente tem condições de salvar ela. Você não vai perder ela, disse Rodrigo com uma firmeza que não sabia que tinha. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Ninguém pode. Mas posso prometer isso. Ela vai ter os melhores tratamentos disponíveis, não importa o custo. E vou me encarregar pessoalmente de internar ela na melhor clínica particular da região. Amanhã. Helena o olhou com olhos lacrimejantes. Isso não faz parte do nosso acordo. Que se dane o acordo, disse Rodrigo, e se sentou no chão frio ao lado dela. Algumas coisas são mais importantes que contratos. Não se moveram por horas. Ficaram sentados no chão da cozinha, lado a lado, enquanto a noite avançava e o relógio na parede marcava o passo implacável do tempo. Rodrigo segurou a mão de Helena e ela se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida num mundo desmoronando. Ao amanhecer, Rodrigo fez as ligações necessárias. Usou conexões que tinha jurado nunca usar, contatos da vida anterior que tinha deixado para trás. Não ligou. Pela primeira vez em anos, sua rede de privilégios estava sendo usada para algo que realmente importava. Dona Maria Santos foi admitida no Hospital São Lucas naquela mesma tarde, uma instituição que normalmente tinha lista de espera de meses. Os melhores oncologistas do país foram consultados. Rodrigo pagou tudo sem pestanejar. Helena não sabia como processar isso. O homem que tinha contratado seus serviços como uma transação fria agora estava movendo montanhas pela mãe dela sem que ela pedisse. Por que você fez isso? Perguntou naquela noite, quando voltaram para casa depois de passar o dia no hospital. Rodrigo se serviu um uísque, sua primeira bebida alcoólica em meses. Tomou um gole antes de responder. Porque não consegui não fazer, disse simplesmente. Porque quando te vi naquele chão destruída pelo medo, algo em mim se partiu, e percebi que em algum momento desses 6 meses você deixou de ser parte do meu plano para provar algo para minha família e se tornou... Parou. Se tornou o quê? Sussurrou Helena. Alguém cuja dor me dói. Alguém cuja felicidade importa tanto quanto a minha. Alguém que... Engoliu em seco. Alguém que eu amo. O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Você não pode me amar, disse Helena finalmente, e havia pânico na voz dela. Esse não era o plano. Nunca foi o plano. Os planos mudam. Não. Não, Rodrigo. Isso é uma ilusão. É gratidão que você está confundindo com amor. É a intimidade forçada de viver juntos. É real, ele a interrompeu. E você sabe. Pode negar o quanto quiser, mas nós dois sabemos que algo mudou entre a gente. Helena recuou como se as palavras dele fossem flechas físicas. Mesmo que fosse verdade, que diferença faz? Daqui a 6 meses isso acaba, eu vou embora. Você continua com sua vida, isso é o que a gente combinou. A gente pode mudar o combinado. E aí? Eu fico aqui sendo sua esposa de verdade? Vivendo no seu mundo com seus amigos na sua casa, transformada numa versão polida de mim mesma que se encaixa na sua vida perfeita? Não quero uma versão polida de você. Te quero exatamente como você é. Você nem sabe quem eu sou de verdade. Helena balançou a cabeça. Você viu uma versão de mim que existe nessa bolha artificial. Mas eu não sou do seu mundo, Rodrigo. E fingir que posso estar nele permanentemente é uma crueldade para os dois. Rodrigo quis argumentar, quis desmontar cada objeção dela com lógica e promessas, mas viu a determinação nos olhos dela e entendeu que insistir agora só ia afastá-la mais. Tá bom, disse finalmente. Não vamos falar disso por enquanto. Mas, Helena, quero que você saiba uma coisa. Não me arrependo de nada, de nenhuma parte disso, e aconteça o que acontecer daqui a 6 meses, ter conhecido a mulher que você realmente é, foi o maior privilégio da minha vida. Helena sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Em vez disso, assentiu uma vez e subiu as escadas em direção ao quarto, deixando Rodrigo sozinho com seu uísque e a compreensão devastadora de que você pode se apaixonar por alguém que não pode ou não quer te amar de volta. Ou pior, que te ama, mas tem medo demais ou orgulho demais para admitir. Os dias seguintes foram uma dança cuidadosa de normalidade forçada.
Helena passava a maior parte do tempo no hospital com a mãe, cujo estado se estabilizava lentamente graças aos tratamentos agressivos. Rodrigo se mergulhou no trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão, como se pudesse afogar seus sentimentos em planilhas e reuniões de negócios. Mas o universo tinha outros planos. O projeto mais importante da carreira de Rodrigo estava chegando à fase crítica. Era um empreendimento de moradia sustentável de baixo custo que tinha sido o sonho dele por anos. Arquitetura de qualidade acessível para famílias de classe trabalhadora, com tecnologia verde que reduziria os custos de serviços a longo prazo. Era a forma dele de provar que capitalismo consciente não era um oxímoro. O problema era que seu parceiro mais importante, Haruki Tanaka, do consórcio japonês, estava tendo dúvidas. A imprensa tinha começado a publicar matérias questionando a autenticidade do casamento de Rodrigo, sugerindo que era um truque publicitário para melhorar a imagem dele antes desse lançamento importante. Precisamos fazer algo drástico, disse Luiz Campos, seu diretor de relações públicas, durante uma reunião de crise. Uma entrevista conjunta, talvez, ou um evento público onde vocês demonstrem que o relacionamento é genuíno. Não, disse Rodrigo imediatamente. Não vamos virar um circo. Então se prepara para perder o acordo com o Tanaka. A cultura deles valoriza a estabilidade familiar, autenticidade. Se ele achar que isso é farsa, vai desistir. E sem o financiamento dele, o projeto está morto. Rodrigo saiu da reunião sentindo o peso do mundo nos ombros. Tinha construído esse projeto sobre a premissa de fazer o bem, de usar seu privilégio para criar oportunidades. Agora estava à beira do colapso por causa da própria arrogância. Naquela noite, encontrou Helena na biblioteca. Ela tinha voltado do hospital e estava lendo, como sempre fazia quando precisava processar emoções complicadas. Preciso te pedir uma coisa, disse Rodrigo da porta. Helena levantou o olhar e havia cansaço nos olhos dela. O quê? Tem um jantar importante com os Tanaka daqui a 3 dias. É crucial para o projeto de moradia. E os boatos sobre nosso casamento estão ameaçando tudo. Preciso que você seja convincente. Mais convincente que nunca. Sempre fui convincente, disse Helena com um toque de frieza. Ou você quer dizer que precisa que eu minta melhor? Rodrigo se encolheu diante da acusação implícita. Preciso que você me ajude a salvar algo que importa. Esse projeto vai dar casas dignas para centenas de famílias como a sua. Famílias que merecem algo melhor que apartamentos caindo aos pedaços, com encanamento quebrado e energia instável. Mas só funciona se o Tanaka-san manter o investimento dele. Helena fechou o livro devagar. Sabe qual é a coisa mais triste disso tudo, Rodrigo? Que o projeto é genuinamente bom, que vai realmente ajudar pessoas que precisam, o que significa que não posso dizer não, mesmo quando parte de mim quer te punir por complicar o que devia ser simples. Eu sei. E desculpa. Para de se desculpar. Helena se levantou. Vou no seu jantar, vou ser a esposa perfeita. Vou convencer os Tanaka de que isso é real. Mas depois, Rodrigo, a gente precisa renegociar os termos do nosso acordo, porque isso está ficando insustentável. O jantar com os Tanaka foi no restaurante mais exclusivo da cidade, um que exigia reserva com 3 meses de antecedência. Rodrigo tinha estudado meticulosamente os protocolos culturais japoneses, mas não tinha antecipado que Helena faria o mesmo. Quando Haruki Tanaka e sua esposa Yuki chegaram, Helena os cumprimentou com uma reverência perfeitamente executada, o ângulo exato que mostrava respeito sem servilismo. Falou com eles em japonês básico que tinha aprendido nos últimos 3 dias usando apps de idiomas e vídeos tutoriais. Sua casa deve ser muito bonita se fica perto do mar, disse Yuki em português com um sotaque encantador. O mar purifica o espírito. Purifica, respondeu Helena. Toda manhã, quando as ondas quebram nas pedras, me lembram que somos pequenos, mas não insignificantes. O mar reconhece nossa existência ao nos corroer, que é a forma dele de diálogo. Yuki sorriu, genuinamente satisfeita. É poetisa além de empresária. Não sou empresária, corrigiu Helena suavemente. Sou esposa de um empresário. Meu trabalho é diferente, mas igualmente importante, ajudar meu marido a manter a humanidade dele num mundo que recompensa a crueldade.
Rodrigo a olhou com algo próximo ao espanto. Helena tinha capturado perfeitamente o equilíbrio que a cultura tradicional japonesa valorizava. Modéstia combinada com propósito, força escondida atrás de suavidade aparente. A conversa fluiu durante o jantar. Quando Haruki expressou preocupações sobre o projeto, Helena interveio com observações que surpreenderam todos na mesa. Perdoe meu atrevimento, Tanaka-san, disse, mas cresci no tipo de comunidade que esse projeto busca servir. E posso te dizer que o que torna esse design brilhante não é só a tecnologia verde ou os materiais sustentáveis. É que o Rodrigo realmente escutou as pessoas que vão morar lá. A que se refere? Perguntou Haruki, se inclinando levemente para frente. Os apartamentos têm espaços comunitários projetados para fomentar interação social, porque nossas comunidades sobrevivem por redes de apoio mútuo. Tem hortas compartilhadas porque cultivar comida é dignidade, não só economia. As cozinhas são maiores que os quartos porque, para a gente, cozinhar juntos é como mantemos nossa cultura viva. Helena falava com uma paixão tranquila que era magnética. Esse não é um projeto de caridade onde um cara rico salva os pobres. É um projeto de respeito onde um arquiteto brilhante cria espaços que honram como a gente vive de verdade. O silêncio que se seguiu era eloquente. Yuki tinha lágrimas nos olhos. Haruki assentiu devagar. A senhora compreende a diferença entre ajudar e respeitar, disse finalmente. Essa distinção é rara e preciosa. Rossi-san, sua esposa é sábia, além da idade dela. Eu sei, respondeu Rodrigo, e não precisou fingir a admiração na voz. É a minha maior sorte. O negócio foi salvo naquela noite. Mas o custo pessoal era alto. No carro de volta, Helena estava perigosamente calada. Você foi incrível, disse Rodrigo. Salvou tudo. Esse projeto existe agora graças a você. Não fiz por você, respondeu Helena com uma voz sem emoção. Fiz pelas famílias que vão morar lá. Por pessoas como minha mãe, como meus irmãos. Não confunda minhas motivações com lealdade a você. Helena, e outra coisa. Quando falei sobre aquele projeto, cada palavra era verdade. É realmente brilhante. Vai realmente mudar vidas. O que torna tudo isso mais complicado, porque quero te odiar por me arrastar para o seu mundo, mas não consigo te odiar quando você está fazendo coisas que realmente importam. Rodrigo não soube o que dizer. A complexidade dos sentimentos mútuos tinha se tornado um labirinto do qual nenhum dos dois sabia como sair. O 7º mês trouxe consigo uma revelação que mudaria tudo. Rodrigo estava no escritório quando recebeu um e-mail anônimo. Continha documentos financeiros da Fundação Silva, a organização beneficente que sua irmã Isabela tinha dirigido na última década. Os números não batiam. Havia discrepâncias massivas, fundos que desapareciam em despesas administrativas que pareciam suspeitosamente altos. Passou 3 dias verificando as informações com sua equipe de contadores de confiança. A conclusão era devastadora. Isabela tinha desviado fundos da fundação por pelo menos 5 anos. Não eram quantias pequenas. Estavam falando de milhões destinados a bolsas educacionais, programas de saúde, projetos comunitários. Dinheiro que deveria ajudar os mais vulneráveis e que, em vez disso, financiava o estilo de vida luxuoso da irmã. O mais irônico era que Isabela tinha sido a mais vocal em julgar moralmente Rodrigo, em questionar seu casamento com Helena, em defender a honra do sobrenome Silva. E o tempo todo, ela era a mais corrupta de todos. Rodrigo confrontou Isabela no escritório dela da fundação numa sexta à tarde. Ela o recebeu com o sorriso habitual de superioridade, cercada de prêmios humanitários e fotos com políticos e celebridades. Precisamos conversar, disse Rodrigo, jogando uma pasta sobre a mesa impecável dela. Isabela abriu a pasta e empalideceu visivelmente ao ver os documentos. De onde você tirou isso? Não importa. O que importa é que é verdade. Você está roubando da fundação há anos. Não é roubo. Isabela fechou a pasta bruscamente. São compensações justas pelo meu trabalho. Você tem ideia de quantas horas eu dedico a isso? Compensações?
Isabela, você se pagou bônus equivalentes ao salário anual de 50 famílias. Usou fundos da fundação para reformar sua casa, para as suas férias na Europa, para joias que custam mais que os orçamentos anuais de programas inteiros. Todo mundo faz isso. Isabela se levantou, a compostura dela se quebrando. Todas as fundações operam assim. É assim que o mundo funciona, Rodrigo. Cresce de uma vez. Não todas. E definitivamente não aquelas que se promovem como modelos de transparência e ética, como você fez durante anos. Isabela o olhou com algo que poderia ser vulnerabilidade se não estivesse tão misturado com desdém. O que você vai fazer? Vai expor a própria irmã. Vai destruir o sobrenome Silva só para provar seu ponto moral superior. E ali estava o dilema. Rodrigo podia expor Isabela, podia fazer a coisa certa e deixar a justiça seguir seu curso. Mas isso destruiria a reputação familiar, que, apesar de tudo, ainda tinha peso. Destruiria as conexões empresariais de Lucas, complicaria a vida da mãe. Mancharia o sobrenome de formas que afetariam gerações. Ou podia encobrir. Forçar Isabela a se demitir silenciosamente, devolver o dinheiro de alguma forma, manter tudo em família. Era o que qualquer outro Silva teria feito. Era o que o pai dele teria feito sem hesitar. Preciso de tempo para pensar, disse Rodrigo finalmente. Pensa rápido, respondeu Isabela, recuperando parte da compostura. Porque se você vai me destruir, eu levo todo mundo comigo, e isso inclui seu precioso projeto de moradia. Acha que o Tanaka-san vai querer se associar com você quando sair que sua família é um ninho de corrupção? Rodrigo saiu daquele escritório sentindo náusea. Naquela noite, encontrou Helena no lugar habitual dela. O jardim que ela tinha cultivado, agora exuberante mesmo com o outono, começando a pintar as folhas de cores quentes. Ela estava podando as plantas de hortelã, as mãos se movendo com a precisão que vinha de anos de trabalho manual. Minha irmã está roubando da fundação da família, disse Rodrigo sem rodeios, sentando no banco de pedra. Milhões. Por anos. Helena parou de podar e se virou para ele. O que você vai fazer? Não sei, admitiu. Se eu expor ela, faço a coisa certa, mas destruo muita coisa no processo. Se eu encobrir, viro cúmplice, viro meu pai. Helena limpou as mãos no avental e se sentou ao lado dele. Sabe o que sua mãe me disse quando veio aqui meses atrás? O quê? Que você pensa em preto e branco, que vê o mundo em categorias de bom e mal sem nuances, e que isso é uma forma de covardia disfarçada de moralidade. Rodrigo a olhou, surpreso. Você está dizendo que devo encobrir ela? Não. Estou dizendo que você precisa se perguntar que tipo de homem quer ser de verdade. Não que tipo de homem quer que os outros achem que você é, mas quem você é quando ninguém está olhando. Helena pegou a mão dele. Você consegue viver consigo mesmo se encobrir ela? Consegue se olhar no espelho toda manhã, sabendo que protegeu alguém que roubou dos vulneráveis? Não, admitiu Rodrigo. Não consigo. Então você já sabe a resposta. Mas as consequências fazem parte de fazer a coisa certa. Se fazer a coisa certa fosse fácil, não se chamaria certo. Se chamaria conveniente. Helena apertou a mão dele. E Rodrigo, me escuta. Se o preço da sua integridade é a aprovação da sua família ou suas conexões empresariais, então não era um preço que valia a pena pagar de qualquer forma. Rodrigo a olhou. Essa mulher que tinha entrado na vida dele como uma transação e se tornara sua bússola moral. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui sábia, respondeu com um sorriso triste. Só que você não escuta pessoas pobres até precisar de algo delas. O golpe acertou em cheio, mas Rodrigo o aceitou porque merecia. Naquela noite, tomou sua decisão. Juntou todas as provas, entregou às autoridades e emitiu um comunicado público explicando que tinha descoberto irregularidades na Fundação Silva e que, em nome da transparência, estava cooperando completamente com a investigação. A tempestade midiática foi brutal. Isabela o chamou de traidor. Metade do círculo social dele o considerou desleal com a família. Alguns parceiros empresariais se afastaram, preocupados com a associação com o escândalo. Mas algo inesperado também aconteceu. Organizações de transparência corporativa o elogiaram publicamente.
Jornalistas investigativos escreveram matérias sobre como era raro alguém da classe social dele realmente colocar ética acima de lealdade familiar. Novas portas começaram a se abrir, convites para palestrar em conferências sobre ética empresarial, propostas de colaboração com fundações internacionais que valorizavam integridade, e Helena estava ao lado dele durante tudo, não como um símbolo ou ferramenta, mas como parceira de verdade. Gerenciava as ligações da imprensa quando ele estava exausto demais. Lembrava ele de comer quando se perdia no trabalho. Lembrava, com a só presença dela, por que valia a pena lutar essa batalha. Mas o relógio continuava correndo. Restavam apenas 5 meses do acordo original. E nenhum dos dois sabia como navegar o que o casamento falso tinha se tornado. Algo real, complicado e absolutamente aterrorizante nas implicações. O 8º mês trouxe uma complicação que nenhum dos dois tinha antecipado. Helena recebeu uma ligação da Universidade Estadual da cidade natal dela. A reitora, professora Sebastiana Costa, queria conversar com ela sobre uma oportunidade. "Senhora Silva", disse a professora Costa durante o encontro num café discreto, "estamos lançando um programa piloto de educação para adultos, focado em literatura e humanidades. É para pessoas da comunidade que, como você, tiveram que interromper os estudos por circunstâncias econômicas. Queremos que você dirija." Helena sentiu o mundo parar. "Eu? Dirigir um programa acadêmico? Professora, nem terminei minha graduação. Mas tem 2 anos de estudos excepcionais, experiência vivida, que nenhum professor tradicional possui, e, segundo me disse seu antigo orientador, o professor Álvares, uma mente brilhante que foi desperdiçada pela necessidade." A professora Costa se inclinou para frente. "Você terminaria a própria graduação enquanto ensina. Obteria o diploma em 3 anos enquanto constrói esse programa do zero. Por que agora? Por que eu? Porque sua história se tornou pública. O casamento com Rodrigo Silva colocou um holofote em histórias como a sua. E francamente, Helena, porque precisamos de alguém que entenda visceralmente o que significa ser excluído do sistema educacional. Alguém que possa construir pontes em vez de muros." O salário era modesto comparado ao dinheiro que Rodrigo pagava mensalmente, mas vinha com algo que dinheiro não podia comprar: propósito, autonomia, a oportunidade de recuperar o sonho que tinha abandonado tanto tempo atrás. Havia só um problema. O programa era na cidade natal dela, a 4 horas de distância da mansão à beira-mar. Helena não contou para o Rodrigo imediatamente. Passou dias processando a oferta, caminhando pelo jardim que tinha cultivado, sentando na biblioteca onde tinha devorado livros, observando o mar que tinha chegado a considerar familiar. Quando finalmente contou, estavam jantando no terraço. O sol se punha num espetáculo de vermelhos e roxos, e o aroma das ervas do jardim se misturava com a brisa do mar. "Me ofereceram um emprego", disse Helena, a voz cuidadosamente neutra, "para dirigir um programa educacional na minha cidade." Rodrigo largou o garfo devagar. "Quando?" "Começaria daqui a 3 meses, o que é, coincidentemente, quando nosso acordo acaba." "Não é coincidência", disse Rodrigo. "É o universo te dando uma saída perfeita." "Uma saída?" Helena o olhou. "Rodrigo, isso não é sobre fugir de você. É sobre recuperar algo que eu perdi muito tempo atrás. É sobre ter um propósito que é meu, não refletido do seu sucesso." "Eu sei." Rodrigo tomou um gole de vinho. "E você deveria aceitar. É uma oportunidade incrível, é o que você merece. Mas significa que eu vou embora, que volto para minha vida de antes, que tudo isso," gesticulou vagamente em direção à casa, ao mar, ao espaço entre eles, "acaba. Esse sempre foi o plano, não foi?" O silêncio que se seguiu era doloroso. "Rodrigo", disse Helena finalmente, "preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto. Sempre. Se não tivesse esse emprego, se daqui a 3 meses simplesmente acabasse nosso acordo e eu fosse embora com o dinheiro que você prometeu, você me pediria para ficar?" Rodrigo a olhou. Esse homem que tinha aprendido a ser vulnerável com ela, de formas que nunca tinha sido com ninguém. "Sim", disse simplesmente. "Te pediria para ficar, pediria para transformar esse casamento falso em algo real,
Te diria que te amo de formas que não sabia ser capaz de amar. Te diria que esses 8 meses foram os mais honestos da minha vida, porque você me vê sem as máscaras que uso com todo mundo. Helena sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Mas continuou Rodrigo. Também sei que pedir isso não seria justo, porque se você ficasse, seria por mim, não por você. Estaria renunciando ao seu sonho para viver no meu. E isso eventualmente te destruiria. E você me odiaria. E tudo de bonito que a gente construiu apodreceria por dentro. E se eu quisesse ficar? Sussurrou Helena. E se parte de mim quisesse escolher você em vez desse emprego? Então eu preciso ser a pessoa forte e dizer para você não fazer isso. Rodrigo alcançou a mão dela através da mesa. Porque te amar significa querer o melhor para você, mesmo quando o melhor para você não me inclui. Helena começou a chorar então, lágrimas silenciosas que desciam pelas bochechas dela, enquanto o sol terminava de se pôr e as estrelas começavam a aparecer. Como é que eu vou viver sem isso? Perguntou. Sem essas conversas, sem esse lugar, sem você. Da mesma forma que você viveu antes de me conhecer. Com força, com propósito, com aquela dignidade feroz que me fez me apaixonar por você. Eu também te amo, admitiu Helena finalmente. E isso torna tudo infinitamente pior. Eles se olharam através da mesa, duas pessoas que se amavam, mas cujos caminhos divergiam inevitavelmente. O mar cantava sua canção eterna ao fundo, indiferente aos corações humanos que se quebravam na praia. 3 meses, disse Rodrigo. A gente tem 3 meses. O que a gente faz com esse tempo? O que a gente deveria ter feito desde o começo? Respondeu. Ser honestos, completamente honestos, sem fingir que isso é só um acordo de negócios, sem manter distância para se proteger. Só estar juntos, pelo tempo que nos resta. Helena assentiu enxugando as lágrimas. Tá bom, 3 meses de honestidade. Mas os dois sabiam que 3 meses nunca seriam suficientes quando você encontrou a pessoa com quem poderia passar uma vida inteira. Os últimos 3 meses foram simultaneamente os mais felizes e os mais dolorosos das vidas deles. Não mantiveram mais quartos separados. Rodrigo e Helena dormiam juntos no quarto principal, com as janelas de vidro que davam para o mar. Acordavam com o som das ondas e o amanhecer pintando o céu de cores impossíveis. Suas manhãs se tornaram rituais sagrados. Café preparado por Helena na cozinha, conversas no terraço sobre livros, política, memórias de infância. Rodrigo falava do pai, não com o cinismo protetor de antes, mas com uma vulnerabilidade honesta que incluía tanto a dor quanto o amor complicado. Helena contava sobre a vida dela antes, sobre trabalhos humilhantes, sobre a vergonha que sentia limpando casas de pessoas que não a viam como humana. Você já me viu? Perguntou Rodrigo numa manhã. Naqueles 3 anos que você trabalhou aqui, já me viu de verdade olhar? Helena considerou a pergunta honestamente. Uma vez. Foi no Natal, 2 anos atrás. Você estava de pé nesse mesmo terraço, sozinho, olhando para o mar. E tinha algo na sua postura. Desolação, talvez. Pensei, esse cara tem tudo e nada ao mesmo tempo. E por um momento te vi como humano, não como meu patrão. Porque nunca disse nada. Porque não era meu lugar. Porque pessoas como eu aprendem a ser invisíveis para sobreviver. Porque tinha medo de que se falasse com você como igual, você me lembraria que eu não era. Rodrigo a abraçou então, sentindo o peso de tudo que ela tinha suportado, de todas as formas que o mundo a tinha feito se sentir menor. Desculpa, sussurrou. Desculpa por ter sido parte desse mundo que te diminuía. Mas você não é mais. Helena o beijou suavemente. Essa é a diferença. Viajaram durante esses 3 meses, não para destinos luxuosos, mas para lugares que importavam. A cidade natal de Helena, onde Rodrigo conheceu a mãe dela se recuperando devagar, os irmãos que o observavam com uma mistura de gratidão e desconfiança protetora. A cidade litorânea onde Rodrigo tinha passado verões da infância, antes que a riqueza familiar o isolasse do mundo real. Fizeram coisas simples que pareciam extraordinárias. Caminhadas em feiras locais, jantares em restaurantes populares,
noites olhando estrelas em praias desertas. Rodrigo descobriu que podia ser feliz com muito pouco quando a pessoa certa estava ao lado. Helena descobriu que podia aproveitar o privilégio sem se sentir culpada quando o usava para elevar outros, em vez de se separar deles. Lucas se tornou um visitante quase diário, trazendo consigo uma energia renovada. Tinha começado a trabalhar numa ONG, se demitindo do cargo nominal na empresa da família. A amizade entre ele e Helena se aprofundou, e Rodrigo observava as interações deles com uma paz que o surpreendia. Não havia ciúme porque a conexão entre eles era diferente. Helena era para Lucas o que ele nunca tinha tido, uma irmã mais velha que o via sem julgamentos. Mariana, a mãe de Rodrigo, também se aproximou. Os jantares de domingo na mansão se tornaram tradição, com Mariana, Helena, Rodrigo e Lucas compartilhando comida e conversas que curavam feridas antigas. "Você me lembra eu quando era jovem", disse Mariana para Helena numa tarde enquanto preparavam o jantar juntas. "Antes do mundo me convencer de que eu tinha que ser pequena para sobreviver." "A senhora nunca foi pequena", respondeu Helena. "Só estava esperando o momento certo para ser grande de novo." Mariana riu com lágrimas nos olhos. "Meu filho escolheu bem, mesmo que as razões iniciais fossem erradas." Mas o relógio não parava. Cada dia que passava era um dia a menos. Cada amanhecer lindo era um lembrete de que os amanheceres juntos tinham data de validade. Rodrigo tentou encontrar soluções. Helena poderia dirigir o programa remotamente? Não precisava estar presente com os alunos. Ele poderia se mudar para a cidade dela? A empresa dele era aqui. Os projetos, a equipe. Relacionamento à distância? Tinham falado disso, mas os dois sabiam que eventualmente se desgastaria, que a distância física criaria distância emocional. Não havia solução perfeita. Só havia escolhas, cada uma com seu próprio custo. Numa noite 3 semanas antes do fim, Helena encontrou documentos no escritório de Rodrigo que mudaram tudo. Eram contas médicas, milhares delas, todas pagas anonimamente nos últimos 6 meses. Os tratamentos experimentais da mãe dela, as terapias adicionais, até um fundo de emergência médico estabelecido em nome de Maria Santos. Rodrigo tinha pago 3 vezes o que prometeu no acordo original, sem contar para ela, sem esperar crédito. "Por quê?", perguntou Helena quando o confrontou. "Por que fazer isso sem me contar?" "Porque não era transacional", respondeu Rodrigo simplesmente. "Não fazia parte do acordo. Fiz porque sua dor era a minha dor. Porque não conseguia dormir sabendo que ela estava sofrendo. E eu tinha condições de aliviar. Fiz porque é o que você faz quando ama alguém. Cuida das pessoas que eles amam." Helena desmoronou então. Todas as emoções dos últimos meses finalmente transbordando. Rodrigo a segurou enquanto ela chorava, as próprias lágrimas silenciosas dele se misturando com as dela. "Não consigo te deixar", soluçou Helena. "Não sei como." "Mas você tem que fazer isso", sussurrou Rodrigo. "Porque se você ficar, vai sempre se perguntar o que poderia ter sido. E esse "e se" eventualmente vai nos envenenar." "E se a gente voltar?", perguntou Helena. "E se eu aceitar esse emprego, realizar meu sonho, e depois a gente vê se consegue encontrar uma forma de ficar juntos?" "Quanto tempo?" "1 ano." 3 anos até você terminar a graduação?" "Não sei." "Esse é o problema, amor. Nenhum de nós sabe. E colocar nossas vidas em pausa esperando um futuro hipotético não é justo para nenhum." "Então o quê? A gente só acaba, diz adeus e segue em frente como se isso não significasse nada?" "Não como se não significasse nada." Rodrigo ergueu o rosto dela para olhá-la. "Como se significasse tudo. Tanto que a gente está disposto a se soltar para que cada um possa se tornar quem precisa ser." Era a conversa mais adulta e mais devastadora que tinham tido. A última semana antes do fim do acordo parecia viver num sonho do qual os dois sabiam que acordariam. Helena arrumava lentamente seus pertences, dobrando roupas que tinha comprado durante o tempo dela, como Senhora Silva. Alguns itens deixaria para trás, luxuosos demais para a nova vida. Outros levava não pelo valor, mas pelas lembranças anexadas. O suéter que usava nas noites frias no terraço,
O livro que Rodrigo tinha dado de presente com uma nota que dizia: "Essa personagem me lembra você. Feroz, complicada, impossível de esquecer." Rodrigo passava as noites acordado, memorizando cada detalhe dela. Como prendia o cabelo quando cozinhava, o jeito que torcia o nariz quando estava concentrada lendo, o som específico da risada dela quando algo a surpreendia genuinamente. Fizeram uma lista de últimas vezes: o último jantar no restaurante favorito, a última caminhada na praia, o último amanhecer juntos. Cada experiência estava tingida de doçura melancólica. Lucas organizou um jantar de despedida 3 dias antes de Helena partir. Convidou Mariana, os irmãos de Helena, alguns dos amigos que tinham feito durante esses meses estranhos e maravilhosos. Foi uma celebração e um funeral ao mesmo tempo. "Um brinde para Helena", disse Lucas levantando a taça, "que entrou nas nossas vidas como parte de um plano idiota do meu irmão e se tornou a pessoa que ensinou para todos nós o que realmente importa." "Para Helena", ecoaram os outros. Helena sorriu através das lágrimas, cercada de pessoas que tinham chegado a importar para ela, sabendo que essa constelação específica de humanos nunca se reuniria dessa forma de novo. Carlos, o irmão dela, a encontrou sozinha no jardim depois do jantar. "Você tem certeza que está fazendo a coisa certa?" perguntou. "Não", admitiu Helena, "mas acho que é necessário." "Tem diferença entre o necessário e o covarde, Helena. Você está saindo porque realmente precisa desse emprego ou porque tem medo de ficar e arriscar que isso falhe?" A pergunta a acertou como um soco. "Não sei", sussurrou. "Talvez as duas coisas." "Olha", Carlos se sentou ao lado dela. "Minha vida inteira te vi se sacrificar por nós. Pela mãe, por mim, pela Júlia, e a gente é grato, mais do que eu consigo expressar. Mas, Helena, você também ensinou pra gente que viver com propósito é diferente de só sobreviver. Qual é seu propósito aqui, o emprego ou é o Rodrigo? Por que não podem ser os dois? Talvez possam, mas primeiro você precisa ser honesta sobre qual pesa mais." Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Se levantou e encontrou Rodrigo no lugar habitual dele durante as noites de insônia, o terraço, observando o mar sob a luz da lua. "Não consigo fazer isso", disse Helena sem rodeios. Rodrigo se virou, esperança e medo se misturando no rosto. "Fazer o quê?" "Não consigo ir embora fingindo que isso foi só uma fase da minha vida, que posso empacotar esses meses numa caixa e guardar no sótão das minhas memórias." "O que você está dizendo?" "Tô dizendo que tenho medo, apavorada na verdade, de ficar e perder meu sonho, de ir embora e perder isso, você, a gente." Helena se aproximou. "E percebi uma coisa essa noite. Passei minha vida inteira tomando a decisão certa, a decisão responsável, a decisão que protege todo mundo menos eu mesma." "Helena, deixa eu terminar." Respirou fundo. "O emprego é importante. É meu sonho. Mas você também é meu sonho, Rodrigo. E talvez seja a hora de eu parar de escolher entre meus sonhos e encontrar uma forma de ter os dois." "Como?" "Não sei ainda. Talvez eu aceite o emprego, mas venha aqui todo fim de semana. Talvez você encontre uma forma de trabalhar remotamente alguns dias. Talvez seja difícil e complicado e a gente tenha que reinventar o que significa estar juntos. Mas, Rodrigo, se esses meses me ensinaram algo, é que o amor não é um prêmio que você ganha depois de sacrificar todo o resto. O amor é o que torna todo o resto digno de ser sacrificado." Rodrigo a tomou nos braços então, e ela sentiu o tremor nas mãos dele. "Você tem certeza? Não quero que se arrependa." "Nunca vou ter certeza completa de nada, mas tenho certeza disso. Quero tentar. Quero lutar por nós, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente falhe. Porque a alternativa é passar o resto da minha vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse coragem suficiente para ficar." Se beijaram então, com o mar como testemunha, as estrelas como bênção e o futuro incerto se estendendo diante deles como um caminho sem mapa, mas cheio de possibilidades. No dia em que o acordo original terminava, Rodrigo e Helena não assinaram papéis de divórcio. Em vez disso,
assinaram algo diferente, um compromisso escrito de reinventar o relacionamento nos próprios termos. Helena aceitou o emprego na universidade, mas também negociaram uma estrutura híbrida. Ela dirigiria o programa 4 dias por semana da cidade natal e passaria 3 dias na mansão à beira-mar. Rodrigo reorganizou a empresa para permitir trabalho remoto 2 dias por semana, viajando para se encontrar com Helena. Não era perfeito. Havia noites de solidão, videochamadas que não podiam substituir o contato físico, momentos de frustração quando os horários não se alinhavam. Mas também havia reuniões de fim de semana que pareciam luas de mel repetidas, apreciação renovada por cada momento juntos e a satisfação de perseguir ambos os propósitos sem sacrificar o amor. O programa de Helena foi um sucesso estrondoso. Os alunos a adoravam. A abordagem dela de educação era revolucionária e, em um ano, universidades de toda a região queriam replicar o modelo. Rodrigo continuou com os projetos de desenvolvimento sustentável, mas agora com Helena como consultora sobre impacto comunitário. Ela o mantinha honesto, questionava suas suposições, garantia que os projetos realmente servissem às pessoas que pretendiam ajudar. Lucas eventualmente se mudou para a cidade natal de Helena, trabalhando na ONG e desenvolvendo um relacionamento próprio com a comunidade. Mariana se tornou mentora dos alunos de Helena, compartilhando sua experiência de vida sem os filtros da alta sociedade. Isabela enfrentou consequências legais pela malversação de fundos. A Fundação Silva foi completamente reestruturada, agora dirigida por um conselho independente com total transparência. Era uma mancha no sobrenome da família, mas era uma mancha honesta, uma cicatriz que demonstrava que tinham escolhido integridade em vez de imagem. 2 anos depois do dia em que o casamento falso deveria terminar, Rodrigo e Helena renovaram seus votos. Mas essa cerimônia foi completamente diferente. Foi na praia pública da cidade natal de Helena, com centenas de pessoas da comunidade presentes. Não havia organizadora de eventos, não havia vestido de grife, não havia catering elegante. Teve comida preparada pelas mães e avós do bairro, música tocada por músicos locais, decorações feitas à mão pelos alunos de Helena. Os votos que trocaram dessa vez eram completamente reescritos. Helena, disse Rodrigo, segurando as mãos dela. 2 anos atrás prometi te respeitar e cumpri, mas não entendia o que significava. Agora sei que respeito não é só boa educação. É ver seu poder e não me sentir ameaçado. É celebrar seu sucesso sem precisar que seja reflexo do meu. É te amar não apesar das nossas diferenças, mas porque nossas diferenças nos tornam melhores juntos do que somos separados. Rodrigo, respondeu Helena. 2 anos atrás prometi não perder de vista quem eu era, e não perdi. Mas também aprendi que quem eu sou pode se expandir para incluir isso, esse amor, essa vida, essas escolhas. Não sou a Helena que limpava chão sem ser vista. Mas também não sou só a Helena que dirige programas educacionais. Sou as duas, e todas as versões intermediárias. E você me deu espaço para ser todas essas Helenas sem pedir que eu escolhesse só uma. Não teve anel de diamante de milhões de reais dessa vez. Rodrigo deu a ela um anel simples de prata com uma incrustação de pedra local, da cor exata do mar que agora os conectava. Helena deu a ele um anel com uma inscrição por dentro. O privilégio é ser visto. A celebração durou até o amanhecer. Teve dança, risadas, crianças correndo pela praia, avós compartilhando histórias, jovens sonhando com as próprias possibilidades. Era caótico e lindo e completamente imperfeito. Enquanto o sol começava a subir, pintando o céu de rosas e dourados, Rodrigo e Helena se afastaram da multidão, caminhando pela orla onde as ondas beijavam a areia. Algum arrependimento? Perguntou Rodrigo. Milhares, respondeu Helena com um sorriso. Mas nenhum sobre isso, sobre nós. Sabe qual é a coisa mais irônica de tudo? O quê? Entrei nisso para provar que era diferente da minha família, para provar minha superioridade moral. E acabou que a lição era completamente diferente. Qual era? Que o amor verdadeiro não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser melhor do que você era. E você me fez melhor, Helena. Não porque é pobre e eu sou rico,
Não porque representamos alguma narrativa de redenção social, mas porque você me viu quando eu era invisível para mim mesmo e me amou o suficiente para exigir que eu crescesse. Helena parou, tomando o rosto dele entre as mãos. E você me deu algo que eu nunca soube que precisava. Permissão para querer mais, para sonhar maior, para acreditar que mereço espaço no mundo, não só nas margens. Se beijaram enquanto o sol terminava de se levantar, banhando-os em luz dourada. O mar continuou sua canção eterna. Testemunha agora não de um casamento baseado em orgulho e desespero, mas de um construído sobre crescimento, honestidade e a coragem de escolher um ao outro, dia após dia. 3 anos depois, quando o primeiro prédio do projeto de moradia sustentável de Rodrigo foi inaugurado, Helena estava ao lado dele cortando a fita. As famílias que se mudavam vinham de comunidades como a dela. Os alunos do programa educacional, os vizinhos, o povo dela. "Tá vendo?" sussurrou para Rodrigo enquanto observavam uma menina explorar empolgada a casa nova. "Isso é o que acontece quando o privilégio é usado para construir pontes em vez de muros." "Não", corrigiu Rodrigo pegando a mão dela. "Isso é o que acontece quando duas pessoas que nunca deveriam ter se encontrado se recusaram a aceitar o que o mundo dizia ser impossível." Naquela noite, no terraço da mansão à beira-mar, que agora era verdadeiramente o lar deles, Helena trabalhava num ensaio para uma conferência sobre educação acessível. Rodrigo revisava planos para o próximo projeto. Ocasionalmente se interrompiam para compartilhar ideias, discutir conceitos, ou simplesmente se olhar e sorrir com o conhecimento compartilhado de quão longe tinham chegado. O jardim que Helena tinha plantado florescia em toda a glória, as ervas aromáticas perfumando o ar noturno. A biblioteca que tinham organizado juntos continha agora uma mistura dos livros deles, conversando entre si nas prateleiras. A casa que tinha sido fria e minimalista agora estava cheia de vida. Fotos das viagens deles, arte de artistas locais da comunidade de Helena, plantas em cada canto. Não era perfeito. Alguns fins de semana brigavam sobre horários ou mal-entendidos. Havia momentos de cansaço quando a distância parecia demais. Havia dias em que Helena sentia falta da simplicidade da vida anterior e dias em que Rodrigo sentia falta da solidão da existência ordenada. Mas mais que isso, havia risadas. Havia conversas que duravam até o amanhecer. Havia a certeza absoluta de que quando a vida ficava difícil, tinham um parceiro que lutaria junto, não contra. Dona Maria Santos, já recuperada e vibrante, tinha se mudado para um apartamento pequeno, perto da universidade onde Helena trabalhava. Passava os dias ensinando culinária tradicional para os alunos, compartilhando receitas que carregavam séculos de história cultural. Rodrigo a visitava regularmente e ela o tratava não como o homem rico que tinha salvado a filha, mas como o filho teimoso que precisava ser lembrado ocasionalmente de comer verduras. Carlos se formou com louvor em engenharia e Júlia estava no último ano de medicina. Os dois tinham recebido bolsas completas, mas Rodrigo secretamente complementava as despesas de vida deles, algo que Helena descobriu e aceitou com lágrimas de gratidão. E no 5º aniversário do primeiro casamento falso, Rodrigo e Helena estavam de pé naquele mesmo terraço onde tinham tido tantas conversas transformadoras. "Sabe o que percebi hoje?" disse Helena, apoiada em Rodrigo enquanto observavam as estrelas. "O quê?" "Que não consigo mais lembrar como era minha vida antes de você. Não nos detalhes. Consigo lembrar os fatos, mas não a sensação. É como se essa vida, essa versão de mim, fosse a única que realmente importou." "Eu lembro", respondeu Rodrigo. "Lembro de ser uma fortaleza. Lembro de estar tão fechado que nem eu mesmo conseguia entrar. Lembro de acreditar que vulnerabilidade era fraqueza e que amor era transação. E agora? Agora sei que vulnerabilidade é a única forma real de força. E que o amor é a única coisa que não pode ser comprada, vendida ou negociada. Só pode ser oferecido livremente e recebido com gratidão." Helena se virou para olhá-lo. Esse homem que tinha começado como o patrão dela, depois marido falso, e finalmente o parceiro verdadeiro em todos os sentidos que importavam. "Você se arrepende alguma vez?" perguntou. "De como começou? Do engano? Do orgulho? De tudo que foi complicado?"
Rodrigo considerou a pergunta seriamente. Não posso me arrepender do caminho que me trouxe aqui. Foi tortuoso e idiota, e nascido de todas as razões erradas. Mas também foi o único caminho que poderia ter me ensinado o que eu precisava aprender. Às vezes, as melhores coisas da vida começam com os piores planos. Essa é uma forma muito otimista de dizer que a gente foi idiota, Helena riu. A gente foi idiota magnífico, corrigiu Rodrigo. Com resultados finais excelentes. Se beijaram sob as estrelas, o mar cantando sua aprovação, o jardim perfumando o ar com promessas de crescimento contínuo. Não era um final de conto de fadas, porque contos de fadas terminam. Isso era o começo de algo muito melhor, uma vida real, com suas imperfeições e desafios, mas construída sobre a base inamovível do amor escolhido conscientemente, dia após dia após dia. E talvez essa fosse a verdadeira lição, que o privilégio não é o dinheiro ou a posição ou o poder. O verdadeiro privilégio é encontrar alguém que te vê completamente, com todas as falhas e potencial, e decidir: sim, esse é o ser humano com quem quero construir uma vida. O verdadeiro privilégio é ser visto, e o verdadeiro amor é escolher ver, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando desafia tudo que você achava que sabia sobre si mesmo e o mundo. Rodrigo e Helena tinham aprendido isso da forma mais difícil e mais linda possível, e agora, cada dia, escolhiam viver essa verdade com uma gratidão que nunca se tornaria ordinária. O mar continuou sua dança eterna com a praia, corroendo e construindo simultaneamente, lembrando eles que o amor verdadeiro é assim, um processo constante de deixar ir quem você era para se tornar quem vocês podem ser juntos. E naquela mansão à beira-mar, cheia de livros e ervas aromáticas e risadas e propósito, duas pessoas que tinham começado como o casamento mais falso do mundo acordavam cada dia para escolher o amor mais autêntico que já conheceram. Isso, decidiram, era mais que suficiente. Isso era tudo.